Vamos falar hoje sobre endometriose, uma doença enigmática, muito mais frequente na vida da mulher do que se imagina, mas que graças a Deus hoje tem se feito estudos com mais evidência, com mais frequência, e um número maior de profissionais especialistas tem se dedicado a este assunto. Basicamente, a endometriose se caracteriza pela presença de células da cavidade endometrial, ou seja, células do endométrio. Elas se localizam fora daquele local, fora do endométrio. Muitas vezes no peritônio, no ovário, nos ligamentos largos do útero, atrás do útero, na região de fundo de saco de Douglas, podendo formar às vezes cistos ovarianos, eventualmente podendo progredir, ou seja, meio que se enraizar no intestino, no ureter, na bexiga. Essas situações são situações mais graves e com certeza são endometrioses que diagnóstico mais tardio, vamos dizer assim. Tem ainda a endometriose que pode comprometer só a parede do útero. Nesse caso, é classificada como adenomiose. Tanto numa situação quanto a outra, merece uma abordagem específica, de forma que essa paciente possa ser tratada como um todo. A endometriose, além de dar dor com frequência no período menstrual, se essa dor não é tratada de maneira adequada e se essa endometriose não é investigada de maneira adequada, essa dor pode passar a acontecer também no período da ovulação, e se essa paciente não é diagnosticada ao longo desse tempo, essa dor pode ser uma dor constante ao longo de todos os dias no mês, caracterizando a dor pélvica crônica. Deve ser feito um diagnóstico diferencial com outras doenças do abdômen inferior, tal qual a síndrome do intestino irritável, mas o que nós sabemos é que muito mais pacientes do que se imagina, elas são portadoras de endometriose e muitas vezes tratadas de maneira não específica, como sendo talvez outras causas. O importante se fazer uma abordagem da endometriose desde as primeiras épocas da menstruação é que, se nós conseguirmos tratar uma paciente no início dos sintomas, com certeza essa paciente não vai evoluir para uma endometriose moderada ou grave lá no seu futuro, de forma a comprometer o seu intestino, bexiga, ureter e órgãos adjacentes. Hoje, mais do que nunca, toda paciente que chegar ao nosso consultório com uma queixa de dor, de cólica importante durante o período menstrual, deve-se pensar em endometriose. É a única maneira de diagnosticarmos. Temos hoje vários recursos para diagnóstico de endometriose. O principal deles é você escolher um bom profissional de imagem que saiba fazer uma abordagem de lesões pequenas da endometriose no útero, no ovário, no peritônio, bem como o exame de ressonância magnética nuclear da pelve. Neste caso especificamente, muitas vezes a ressonância não vai diagnosticar uma endometriose mínima. Ela é importante para diagnosticar aquele quadro de endometriose que muitas vezes afeta o intestino, a bexiga, o ureter e assim por diante. Mas é um exame extremamente importante, só que tem que ser indicado na hora certa. E muitas vezes um exame de ultrassom realizado com um colega, por mais experiência que ele tenha em ultrassonografia, se ele não tiver um treinamento para diagnosticar lesões pequenas de endometriose, essa paciente pode ser considerada normal, entre aspas, e muitas vezes apresentar um quadro de endometriose. Outras vezes a paciente pode apresentar exames completamente normais, mas ela ser portadora de uma endometriose. Qual é essa paciente? Aquela que, mesmo sendo submetida a um exame de imagem por um colega capacitado, treinado, habilitado, mas ele não consegue identificar, mas ela persiste com uma dor pélvica que não melhora com os tratamentos convencionais, sejam eles anti-inflamatórios ou anticoncepcionais. Essa paciente merece uma abordagem, porque muitas vezes a endometriose ela é mínima ou oculta e merece uma abordagem específica de forma a interromper a progressão dessa doença, que é extremamente desconfortante para a mulher, piora a qualidade de vida da mulher, diminui o tempo de trabalho, o absenteísmo no trabalho é muito grande e às vezes fica sem diagnóstico. Lembrando
porque a endometriose está associada na maioria dos pacientes que têm infertilidade e não se sabe a causa. Então, pensando no futuro reprodutivo dessa paciente, sempre que possível, pense em endometriose em toda aquela paciente, independente da idade, mas que está na menacne, ou seja, que já está menstruando, se ela apresentou cólica importante no período menstrual, se essa cólica é uma cólica que vai progressivamente aumentando de intensidade ao longo do seu curso, nos meses e anos da sua menstruação, essa paciente, até que se prove o contrário, ela é portadora de endometriose. A despeito dos tratamentos clínicos que existem para a endometriose, acreditamos que a maneira mais efetiva, mais segura e que ao mesmo tempo diagnostica e trata a paciente é a abordagem videolaparoscópica, que é um procedimento minimamente invasivo e com alta capacidade de resolução.